Olá, minha Paraíba, muito boa noite, frente a frente, ao vivo, a partir de agora, pela sua TV Arapuã, para você que toda segunda-feira à noite para um pouquinho para acompanhar nossas entrevistas e debates aqui no Frente a Frente. No programa de hoje, em dose dupla, vamos conversar sobre duas guerras. Uma delas que acontece bem pertinho aqui da gente, a guerra da violência contra a mulher. Somente nesse final de semana na Paraíba, 4 lamentáveis episódios de feminicídios aqui no estado. O que isso está acontecendo? Qual é o diagnóstico desses números em relação à violência contra a mulher na Paraíba especialmente? O que tem sido feito, o que precisa ser feito para poder controlar isso aqui? Vamos conversar sobre esse tema com a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, jornalista Lídia Moura, que é a nossa convidada do primeiro momento aqui no Frente a Frente. E no segundo momento, uma outra guerra, essa acontecendo lá no Oriente Médio, onde, além de mulheres, tem morrido também idosos, crianças, jovens, enfim, toda uma população ali vulnerável na faixa de Gaza, dentro do conflito entre palestinos e israelenses. Vamos conversar com o professor do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba, o Fernando Pureza. Ele vai falar um pouco sobre esse tema e principalmente a gente saber até onde isso vai chegar e qual é o destino, qual é o caminho e o final desse conflito, dessa guerra lamentável que a gente está acompanhando aí no mundo inteiro. Esses assuntos todos aqui no Frente a Frente, a partir de agora eu convido você a acompanhar com a gente. Secretária Lídia Moura, muito boa noite, seja muito bem-vinda aqui ao Frente a Frente. Obrigado pela sua presença, viu? Boa noite, Luiz. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. E eu quero, se me permite, me solidarizar com as famílias das vítimas, né? Em nome do governo da Paraíba, nossa solidariedade a todas as famílias que perdemos, né? Nós, Estado e sociedade, de um modo geral, e essas famílias que perderam essas mulheres. Secretário, em linhas gerais, assim, qual o diagnóstico que vocês têm? Porque, de fato, ao longo desse tempo todo, a Lei Maria da Penha vai fazer aí 20 anos, está se aproximando de completar 20 anos. A gente precisa registrar que no Brasil como um todo houve um avanço ali de estrutura, de aparato, de discurso, de leitura sobre a relação e o tratamento em relação às mulheres, mas mesmo assim a gente ainda tem no nosso cotidiano fatos, notícias e episódios lamentáveis como esse. Qual é o diagnóstico? É algo que está acima da lei, para além da lei, para além do aparato do Estado? Nós temos uma realidade, veja, nós temos na Paraíba uma das redes mais sólidas, eficazes e que tem todos os serviços que a lei prevê e até para além dele, né? Quais são eles, por exemplo? Nós temos casas-abrigos, nós temos centros de referência, nós temos o Programa Integrado Patrulha Maria da Penha e tem no âmbito da Justiça varas especializadas, delegacias especializadas, porque a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei punitivista. Ela diz que o Estado, a União e os municípios têm deveres de disponibilizar, por exemplo, centros de referência e de atendimento às mulheres. Tem de disponibilizar as varas, tem de ser criadas. Então, tudo isso, desde 2006, nós temos. E na Paraíba, nós temos essa rede bastante sólida. Mas veja o caso, por exemplo, dessas 4 mulheres. As últimas, do final de semana, que nós perdemos, nenhuma delas está dentro dessa rede. Nenhuma delas procurou uma delegacia, nenhuma delas tinha uma medida protetiva, nenhuma delas procurou os nossos serviços. Então, ainda faltam essas mulheres chegarem na rede. Se nós pegarmos a Patrulha Maria da Penha desde 2019... nós não perdemos nenhuma mulher. Então, as mulheres que são inseridas, dificilmente nós vamos perdê-la para o feminicídio. Você está trazendo, então, um cenário para dizer o seguinte, olha, a maioria dos casos está fora dessa de quem rede. Está fora dessa rede aí. Dessa rede de atendimento. Viu aí, lamentavelmente, algumas imagens aí, inclusive, eu acho que a primeira delas da vítima no município de Bahia, não é? De Bahia. Do município de Bahia. E veja o que é a violência. Nenhuma delas estavam... Nenhuma estava sob nossa proteção. Nunca tinham procurado. Agora veja este caso, todas elas dentro de casa e a de Bahia especialmente, um guarda municipal que tem o dever de preservar e de zelar pela vida, que deveria estar na rede de proteção, fazendo essa proteção, vai lá e mata sua companheira dentro de casa.
Então, nós temos... Ou seja, há um homem que estaria acima de qualquer suspeita, digamos assim. E não só isso, que deveria estar inserido na rede de proteção para dar proteção. Então, nós precisamos, sociedade, entender, primeiro, as mulheres não precisam de julgamentos. Elas precisam de amparo. Ninguém consegue sair sozinha do ciclo da violência. Então, a sociedade não pode conviver... Por exemplo, uma mulher sofrendo um ataque no meio da noite, como é que o vizinho consegue dormir com isso? Tem de alertar as autoridades, tem que ligar para o 190, tem de ligar para o 197. E nós precisamos também, além de tomar essas medidas enquanto sociedade, porque nós já avançamos em relação às crianças. Se você assistir uma criança sendo maltratada, você vai ligar para o conselho tutelar. Se você vê um idoso, você vai tomar a providência. Se você vê uma parte da natureza, uma árvore sendo cortada indevidamente, você vai fazer as denúncias para os órgãos ambientais. Para as mulheres, a gente teima em dizer que se trata de algo privativo, do âmbito privado e que, portanto, a sociedade não deve intervir. Então, a sociedade tem de intervir. Acho que precisamos ampliar também no quesito educação. Gastamos 6 anos, os últimos 6 anos, dizendo que não se podia falar de gênero nas escolas. Inventaram uma tal ideologia de gênero que não existe, nenhuma pesquisa séria no mundo tem sequer essa terminologia, mas nós precisamos falar nas escolas é o quê? É dos direitos da mulher, de uma ambiência da não violência, dizer que meninos e meninas podem ter oportunidades iguais. Então, esse conjunto de fatores nós precisamos sim ter e estimular a denúncia. A mulher precisa de ajuda da sociedade. E é aquela rede primária. É o vizinho, é o colega de trabalho, é o parente. São as pessoas que estão no entorno dela, que possam levar, fazer com que elas façam essa denúncia, porque o Estado está pronto. O Estado tem essa rede. Essa rede e o Estado está pronto para ouvir, de fato, o apelo da mulher, ou há um certo tratamento de incredulidade diante de um determinado episódio? Eu diria que ao longo desse processo você vai encontrar pontualmente uma situação ou outra. Para essas situações que não for adequado, o Estado também tem um mecanismo de proteção, qual seja uma corregedoria, uma ouvidoria. Se você chegar numa delegacia, não tiver o tratamento adequado, se você achar que ali não satisfez o seu atendimento como deveria ser... Pode até debochar do seu caso. Você tem que, se acontecer isso, você deve sim denunciar e você deve buscar essas medidas. Eu sei que é difícil, eu sei que você vai dizer, pô, a pessoa já está com tanta dificuldade, vai chegar numa delegacia, não encontra o atendimento adequado, tem que fazer outra denúncia. Nós temos que exercer a cidadania. É da mesma maneira como você, quando compra um produto que não está satisfeito, você vai ao PROCON. Então a gente precisa ter, num crescente, essa decisão de dizer, eu mereço e eu preciso que esse serviço seja adequado. Mas eu diria que, no geral, o Estado está pronto. A gente, hoje em dia, está interiorizando as ações. O Estado dá respostas rápidas. Você viu o caso daquele médico no elevador, né? O Casado, João Paulo Casado. Imediatamente ele foi afastado das funções do Estado e do município, né? Está aberto um processo... Mas a delegacia, naquele momento, tanto quanto ignorou as imagens que o condomínio encaminhou, Então, né? na verdade, houve um erro de procedimento. Qual é o erro de procedimento? E, para isso, a delegada do caso, inclusive, naquele momento, foi afastada. Embora eu tenha o dever de dizer aqui que ela foi uma grande parceira por 3 décadas nessa luta nossa. É uma delegada da melhor qualidade. Errou pontualmente, ninguém está dizendo que tem que esquecer o erro. O Estado tomou as medidas afastando-a. Agora, naquele instante houve um erro de procedimento, chega a denúncia de ofício do condomínio. Ela, ao invés de requisitar as imagens, ela chama a vítima diz, não quero mais ouvir falar nisso, e ela então obedece à vítima. Ela não poderia, né? Então, se é uma ação incondicionada, ela tinha que dar o prosseguimento, a justiça que iria decidir se aquilo pode ou não parar ali. Então, houve esse erro, infelizmente. Agora, ato seguinte, né, quando a mulher faz a denúncia, que termina o relacionamento, porque isso aconteceu no ano passado, quando ela termina o relacionamento, que ela faz a denúncia, as medidas já foram tomadas nesse âmbito. Foi ofertado, inclusive, para essa mulher, essa rede de proteção. Porque aí nós temos uma medida protetiva, que no caso essa mulher requereu, a medida protetiva, ela salva vidas. E aí você vai me dizer, sim, morreu uma mulher... Que estava com a medida protetiva, não estava protegido ainda pela patrulha, porque a vítima, naquele momento inicial, achou que não era necessário. Mas veja,
E qual é o limite para eu saber que essa medida me protege? Se você tem uma medida protetiva, que o juiz ou a juíza determinou o afastamento daquele agressor, ele não se afastou, ele continua te enviando mensagens, ele continua te ameaçando. Ele está ignorando uma decisão. Ele não vai respeitar a decisão judicial, ele já não está, porque as decisões judiciais, elas dizem que aquele agressor não pode fazer contato com a vítima, nem mesmo pelo WhatsApp. Então, naquela hora ali, ela tem de procurar uma nova ajuda. E qual é essa ajuda? O Programa Integrado Patrulha Maria da Penha monitora as mulheres que têm medida protetiva. Então, é muito importante que ela acredite nessa ameaça. Primeiro, ela não pode menosprezar esta ameaça. O sujeito que tem um juiz ou uma juíza que determinou que ele se afastasse e nem essa decisão judicial fez com que ele parasse, ele vai além, ele vai para o rumo do feminicídio. Então, ela tem que acreditar nisso e tem de procurar ajuda, que ato seguinte é uma proteção como a da Patrulha Maria da Penha. Porque em alguns casos, ou em boa parte dos casos, a mulher se assusta também em pedir a medida protetiva, porque enquanto ela não faz nenhum contato formal com o aparato do Estado, o agressor, ele, enfim, é como se ela dissesse assim, olha, eu não lhe denunciei, né? Então, não precisa avançar porque eu não levei você para as barras nem da polícia nem da justiça. Ao fazer isso, a mulher está dizendo claramente que comprou uma briga e uma guerra com o agressor. E aí o Estado teria que triplicar ou redobrar essa segurança. Às vezes dá medo ter a medida protetiva. Então, mas veja, a medida protetiva, por exemplo, no caso da Paraíba, se nós temos uma Patrulha Maria da Penha, que já fez mais de 8.000 atendimentos, que já atendeu 2.700 mulheres de maneira diária ali, que hoje, nesse instante, tem 522 mulheres sob a sua proteção. O Estado está dizendo, eu me comprometo, você não está sozinha. O Estado tem a credibilidade e diz, venha para cá que eu vou lhe proteger. E o que nós temos para dizer para essa mulher acreditar em nós? Quem está dentro do Programa Integrado Patrulha Maria da Penha, desde 2019, nenhuma mulher, não perdemos nenhuma para o feminicídio. Funciona, isso que eu quero dizer. Só para a gente ter uma noção. Nesse instante, estão sob a proteção da patrulha 522 mulheres. Na Paraíba, 522 Nesse instante de proteção integral. Nós já tivemos mais de 8.000 atendimentos. A proteção integral é que ela está sobre o nosso olhar 24 horas. Então, essa mulher, ela vai ter, além daquele aparato multiprofissional, ela tem um número de WhatsApp que as nossas técnicas estão de plantão a qualquer hora que ela precisar. Se o agressor se aproximar, a Polícia Militar será acionada, mas nós também, a equipe da Secretaria da Mulher. E essa equipe vai ajudar para que essa mulher esteja protegida. Certo. Vai acionar a polícia mais rapidamente também. Aí você está dizendo que de 2019 para cá, aí você teria um número de quantas mulheres já passaram? Mais de 8.000 mulheres. Mais de 8.000 mulheres. Você está mais de 8.000 atendimentos. Dizer que agora veja, 100% elas não... 100%. Nós não perdemos das mulheres. Talvez essa seja a maior informação para quem está nos acompanhando. Dentre as mulheres atendidas pela patrulha, desde que foi criado o programa em 2019, nós não perdemos nenhuma para o feminicídio. Então, é muito importante que as mulheres saibam disso. A medida protetiva, por exemplo, que você citou aqui, o caso da jovem Raíssa, que nós perdemos lá na cidade de Belém, aquela jovem tinha uma medida protetiva, mas a gente pode dizer, bom, se perdeu uma mulher com medida protetiva, mas nós temos, naquele instante em que ela estava com aquela medida, nós tínhamos naquele dia 10.399 medidas protetivas válidas no estado da Paraíba. Então, perdemos 10.398 estão protegidas. Então, nós precisamos entender que esse universo da violência, ele é muito grande, mas esse aparato funciona. Nesse instante, nós temos mulheres protegidas na casa-abrigo, no centro de referência. Na casa-abrigo, como é essa proteção? Aquela mulher que está sofrendo uma violência mais severa, uma ameaça de morte, que sofreu uma tentativa de feminicídio, que o agressor está dizendo, eu vou lhe matar. Para essa mulher, nós temos uma casa-abrigo que ela pode ir para lá com os filhos e filhas até a idade de 16 anos. Essa casa é vigiada 24 horas pela Polícia Militar, em local sigiloso, e lá ela vai ter todo um aparato. Vai ter equipe de enfermagem, porque em geral ela chega machucada. Ela vai ter arte educadoras para fazer atividades com essas crianças. Ela vai ter psicólogo, advogado, assistente social e a Polícia Militar monitorando aquela casa 24 horas. Então ela fica conosco por até 6 meses.
essa assistente social vai ajudar não só para dar essa assistência, né, mas como também, né, a política socioassistencial vai ser disponibilizada para ela, mas como ela vai refazer o seu caminho a partir dali. Nós sabemos que é péssimo, que quem vai estar preso é a mulher, mas a gente está preservando a vida dela. Então, o que eu quero dizer é que para cada caso, para o grau de risco, nós temos um serviço disponível no estado da Paraíba. Você pode perguntar também, e aquelas que não querem denunciar? Não estou preparada para denúncia, eu quero ser protegida, mas eu não quero representar criminalmente essa pessoa. Tem os centros de referência. O centro de referência, ela vai ter esse mesmo atendimento, ainda que ela não esteja preparada para a denúncia. Nós vamos estimular a denúncia, mas ela será atendida do mesmo modo. Nesse ponto, eu reconheço, a gente precisa ampliar esses centros de referência. Nós temos a Lei Maria da Penha, precisa ser cumprida também. Essas responsabilidades estão bem distintas entre município, estado e governo federal? No governo federal, nos últimos anos, aliás, não teve política nenhuma, a gente precisa salientar isso, elas estão bem delimitadas. Qual é a natureza do Centro de Referência de Atendimento à Mulher? É o mesmo princípio do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Nenhum município abre mão de ter um CRAS, porque ele vai dar a política socioassistencial, as pessoas em situação de vulnerabilidade saberão onde chegar. É o mesmo caso do Centro de Referência das Mulheres. Precisa que cada município cumpra a lei, que desde 2006 diz que deve ser assim. Então, nós precisamos que os municípios criem os seus centros de referência. O Estado está aqui, inclusive, para ajudar no treinamento, na criação dos protocolos, direcionar como é que funciona isso. A gente tem esses protocolos prontos, a nossa equipe pode ir aos territórios, pode ajudar nesse processo, mas esses centros são fundamentais. A gente estima que se hoje os municípios fizessem esses centros, as violências cairiam à metade, porque a mulher no território dela, estando no seu município, ali pertinho, que ela não precisa se deslocar, procurando essa equipe multiprofissional, sem vergonha, sem estar no meio de outros atendimentos, que ele é exclusivo para atender a violência contra a mulher, ela vai se sentir à vontade e vai ser um passo para sair do ciclo da violência. E quando é que elas se sentem, e aí utilizando da sua experiência, inclusive, da sua jornada nessa área, quando é que elas se sentem efetivamente livres? Quando é que elas conseguem romper esse ciclo todo e ir para a rua sem ficar com medo da sombra, sem ficar com medo de olhar para trás, enfim... Olha, de uma moto, às vezes uma moto chegando próximo. Cada caso é bem distinto em cada situação. Há mulheres que só quando o sujeito deixa de existir. Eu tenho o caso de uma mulher que eu conheço, que ela sofreu tentativa de feminicídio e ela me confessou, já tinha anos que ela estava livre, ela mudou da cidade dela, veio viver em João Pessoa. Conseguiu sorrir de novo. Conseguiu sorrir, trabalhar, estabelecer outra vida, mas ela disse a mim, com lágrimas nos olhos, que só no dia que chegou a notícia da morte dele é que ela se sentiu de fato segura. Então, às vezes, o trauma é tão violento, o trauma às vezes é tão violento, por isso que essa mulher precisa de acompanhamento psicológico. Porque, veja, a violência ela é muito cruel, ela mexe com a sua autoestima, ela tira você, inclusive, da confiabilidade até para você desempenhar o seu papel na sociedade. E há outras mulheres que, à medida que há uma punição para esse agressor, que ela muda de lugar, que ela muda de cidade, que ela restabelece uma nova vida, ela se sente livre. Cada caso é um caso. O certo é que nós não podemos julgar essa mulher. Não há hipótese de nós podermos dizer aqui que a culpa é da mulher. Em nenhuma hipótese a violência é culpa dela. Em nenhuma hipótese. Mas aí a gente está chegando num ponto interessante. Antes que eu quero lhe perguntar sobre as defesas quando elas são feitas em relação a casos de agressão. Mas eu só para lhe perguntar, qual é o perfil, aqui no caso da Paraíba, se você fazer um extrato aí, qual é o perfil dessas mulheres do ponto de vista econômico, do ponto de vista etário, enfim, do ponto de vista de realidade? Olha, nós, infelizmente, nós temos, com todas as aspas, essa violência muito democrática, ela afeta todas as classes. As mulheres negras são as mais afetadas pela violência, esse marcador existe, né? Então, tem aí, juntamente com o racismo, as mulheres negras são as mais afetadas, né? Não podemos dizer que apenas as questões da vulnerabilidade econômica têm essa relação, porque nós temos mulheres, às vezes, num padrão social altíssimo, que estão no ciclo da violência. Sim. Os últimos 2 casos, inclusive, que ganharam repercussão,
né? Eram mulheres independentes, eram mulheres que tinham como viver sem aquele agressor, inclusive. Nós reconhecemos que muitas vezes ela precisa acessar a riqueza e a renda e temos programas para isso também. O governo da Paraíba disponibiliza a linha de crédito qualificada, que é o Empreender Mulher. Nós temos cursos profissionalizantes disponíveis para mulheres, são mais de 70 cursos. Aquela mulher que precisa completar a sua escolaridade, com o ensino médio, com o ensino fundamental, muitas vezes, tudo isso nós temos disponível para as mulheres que são atendidas nos nossos serviços. Mas é que essa violência, quando ela pega a mulher, primeira coisa que vai rebater é que ela se sente envergonhada. Aquela relação afetiva um dia foi boa, ela tem a esperança de retomar aquela situação prazerosa. E por que a ela vem essa dúvida? Ora, vem essa dúvida porque o que nós chamamos de ciclo da violência, quando o sujeito agride uma mulher, que ele pede perdão, vem o que nós chamamos nesse ciclo de lua de mel. Então aquele cara se torna o melhor sujeito, melhor ainda do que era no início da relação. Então ela vai viver um período de abundância, de uma relação terna, de muito amor, tudo muito bom. Aí o sujeito volta a agredir. Quando ele volta a agredir, ela novamente tem a esperança de viver aquele período que é bom. E às então, vezes esse ele é o volta ciclo até da melhor do que a versão e anterior. aí esse é o ciclo da violência. Então ela perceba que ele não vai corrigir. Então aquele sujeito que não lhe respeita, que lhe violenta, ele vai alternar esses períodos, mas ele vai continuar violento. Então não tenha essa esperança. O conselho que a gente dá é, uma vez agredida, uma vez violentada, procure ajuda, saia do ciclo da violência. Reconhecemos que a dependência afetiva muitas vezes é algo difícil de lidar, por isso que os nossos serviços dispõem de psicólogas, porque você precisa de ajuda. Não tenha vergonha, porque você precisa de ajuda sim para sair desse ciclo. E não é só você, uma mulher que vive uma situação mais acanhada do ponto de vista das oportunidades na vida. Tem mulheres que têm um alto padrão e que também estão no ciclo da violência. Então você precisa sair desse processo, dar um passo para buscar ajuda. Sozinha ninguém sai da violência. Vamos agora, então vamos falar do ponto de vista do agressor. Na maioria, em boa parte dos casos, o agressor, ele comete ali o feminicídio e ele depois tira a própria vida. Recentemente o caso do Belém, no município de Belém, enfim, mas esse é um roteiro repetido nesse sentido, ou seja, o sujeito não está, enfim, nem aí com o resultado, com as consequências punitivas do ato dele, porque ele inclusive até tirou a própria vida. Agora, nos casos em que isso não acontece, ou seja, o assassino, o agressor continua vivíssimo da Silva, a minha pergunta é, já estamos no momento de pensar em legislação tanto quanto mais dura, ou decisões judiciais mais duras, ou, de certa forma, algumas decisões judiciais têm deixado uma porta aberta? A minha pergunta objetiva do jeito que está, não está assustando, a não ser que o ato seja tão irracional ao ponto de que nem justiça, nem lei sirvam para isso, mas do jeito que está no Brasil como um todo, não é uma coisa de Paraíba, mas no Brasil como um todo, do jeito que está, me parece que não está funcionando. É falta de quê? Da lei severa, da justiça com um olhar mais em relação a isso, ou não? Porque a gente está vendo muitos agressores, inclusive, soltos e talvez até assistindo esse programa. As leis são boas. O que eu acho que nós precisamos ter um olhar de gênero, sim. Nós precisamos compreender que essa violência que está aí colocada, ela é naturalizada muitas vezes na sociedade. Caso de Belém, mais uma vez. O caso de Belém, nós tivemos o sujeito que cometeu... Esse caso aí que está na tela, não é isso? O sujeito cometeu suicídio, antes dele ser um suicida, ele é um feminicida. E a sociedade tem que olhar isto. É inadmissível que a Câmara de Vereadores tenha prestado homenagem ao feminicida e não à vítima. Então a sociedade não pode naturalizar isso. Aliás, a nota da Prefeitura de Belém foi inicialmente foi igual tanto para ele quanto para ela, né? E aí eu até lamento, eu sei que a família também, desse rapaz, ela também sofre, mas é um feminicida e a sociedade tem que olhar a isto. Porque se ele não tem se matado, ele era um feminicida pura e simplesmente. Então, antes desse ato contra a própria vida, ele tirou a vida da menina que não fez escolha. Ele escolheu tirar a vida dele, mas ela queria viver. Então, a gente precisa ter esse olhar e a justiça também tem que parar de aceitar o processo de canonização dos agressores. Como é isso? O que é a canonização dos agressores? Chega uma audiência que vai se julgar ou que se está mesmo avaliando aquela situação, o advogado vai tratar como? Olha, ele é um excelente filho,
ele é um excelente pai, ele é um excelente colega de trabalho. Não importa. Ele cometeu um crime que é a violência contra a mulher. Olha aí. Então nós temos de parar de canonizar esse sujeito violento. Porque a rigor, a figura é até uma figura socialmente bem aceita, você porque ele não tem problema, ele não tem outros desvios, nós assistimos um dia desse, chegou lá na secretaria, e isso até parou, um sujeito dando um pontapé numa mulher, quer dizer, então assim, isso não pode acontecer. Vi um advogado recentemente que conhece a lei dentro de um elevador e a desculpa é, a minha carteira estava com ela. Ora, se ela pegou a sua carteira indevidamente, vá à polícia, que a polícia tomará as medidas. Agrediu a mulher em nenhuma hipótese. E aí eu quero chamar a atenção para os casais muito jovens, né? A relação abusiva, muitas vezes ela começa o sujeito dizendo qual a indumentária que a moça pode vestir ou não, qual a roupa ela pode usar. Esse corte, eu não quero que você corte seu cabelo, eu não quero que você use esse batom, essa roupa está muito curta. Ali já é uma relação abusiva. Se na fase de namoro de dois jovens o sujeito se sente à vontade para determinar como ela se apresenta, ora, aquilo vai num crescente ao ponto de ela não ter autonomia no restante da vida dela. Então ela não vai mais escolher onde ela anda, com quem ela anda, ela não tem controle de um celular, ela não tem controle da própria vida. Então os relacionamentos abusivos, eles têm de ser contidos e aí, olha, me perdoem, o sujeito, esse que matou a mulher mesmo em Guarabira hoje, ele é um sujeito condenado por tentativa de feminicídio. Então nós temos de ter esse olhar também aonde estamos, com quem estamos, e não é culpabilizando a mulher, é só que a sociedade, é muito mais fácil você considerar que um sujeito que roubou não pode estar na sua companhia, mas um sujeito que agrediu a mulher pode estar. Socialmente aqui nós não aceitamos, você pegar o seu ciclo de amizades, se houver um agressor que vá, um ladrão, né, uma pessoa que roubou, que cometeu um ilícito, que quer estar no seu ciclo de amizades, você não aceita. Mas o sujeito que violentou uma mulher se aceita. Então a sociedade também precisa dizer um não para isso, um basta para isso. Como é que ela vai dizer, olha, eu não aceito, eu não admito, eu não consigo dormir com a minha vizinha apanhando de madrugada. E também eu não aceito conviver com esse sujeito. Lembrar que aquela moça que está sofrendo violência poderia ser a tua mãe, a tua irmã, a tua filha. Então nós temos de dizer assim, eu não admito uma sociedade em que um agressor possa transitar livremente sem que eu tome as devidas providências contra ele. E esse eu sou eu, é você, são todas as pessoas que estão em volta. A gente não pode deixar essa tarefa só para a mulher. E aí os casos têm, todas as pessoas, a gente inclui a imprensa, nós como imprensa, segmento de imprensa, mas os casos estão ficando tão recorrentes que já há um debate sobre tratarmos o caso igual ao suicídio. Isso. Ou seja, a gente fala sobre o suicídio, a gente fala sobre a campanha, né, de combate, de prevenção, mas a gente não noticia casos, episódios, que é para evitar ali, e alguns psicólogos e psiquiatras têm esse entendimento de fato de que é aquele efeito, né, coletivo de estímulo. Mas se a gente chegar a esse ponto, a gente vai estar, talvez, premiando os agressores, não? Veja, eu digo o nome dos agressores toda vez que eu tenho a oportunidade, já que nós estamos tratando dos casos, eu digo. Nós temos um grupo de estudiosas que começam a pensar nessa possibilidade. A gente não tem um embasamento científico para trazer aqui ainda, mas a gente percebe que quando começa uma onda de feminicídio, é como se viessem vários outros ali, é como se o sujeito estivesse dizendo, né, ele fez, eu vou fazer também. Porque é algo irracional. O sujeito quer dispor da vida e da morte da mulher. Alguns até romantizam. Nós tivemos casos aqui na Paraíba em que o sujeito matou a mulher e foi sepultado junto. Isso é de uma violência que nem na morte ela encontra o descanso e o respeito. Então, eu acredito que nós devamos pensar no momento oportuno também o que é mais útil. Se a gente divulgar, porque essas pessoas não têm vergonha. Esse caso mesmo do sujeito do elevador, os dois do elevador, eles transitam e eles conversam e eles defendem, e eles deram entrevista como se nada tivesse acontecido. É capaz da gente encontrar com eles na praia, né? Tudo normal. Ou no elevador, né? Ou no elevador. Isso é para quem tem vergonha. Uma pessoa que faz aquele tipo de violência contra as mulheres nem vergonha tem. Então, assim, eu acho que tem um momento que a gente vai ter de repensar sim. Agora, nesse momento, o que nós temos de estimular as mulheres precisam saber que elas não estão sozinhas,
essa rede funciona. Nós temos todo um aparato para acolher as mulheres em níveis diferentes, em casos diferentes, enquadrando-as de acordo com a necessidade delas. A denúncia é muito importante, tanto dela quanto quem está no entorno. O governo tem trabalhado, inclusive o governador João Azevedo nos instiga todos os dias para a gente interiorizar essas ações. Então, nós já temos casa de acolhida lá na cidade de Souza. Nós já estamos com a patrulha em 100 municípios e estamos caminhando para o sertão. Então, nós estamos trabalhando para que em qualquer lugar da Paraíba que se esteja, o governador agora anunciou que serão criadas, a partir desse concurso da Polícia Civil, 10 novas delegacias da mulher. Já anunciou uma para Campina Grande essa semana. Então, nós estamos trabalhando e atuando e precisamos que a sociedade nos ajude. Eu conclamo todos os dias a sociedade a nos ajudar, que essa denúncia é precisa, ainda que a mulher não queira. A sua vizinha, ela pode não querer, mas quando você faz uma denúncia, se você liga para o 190, você pode estar evitando o feminicídio daquela mulher. Dentro de alguns casos, a gente percebe que o agressor, ele já tinha um histórico, ou já tinha outras denúncias, especificamente, a gente está mostrando as imagens aí do médico em relação à enfermeira, já há registro de outro boletim de ocorrência, embora a vítima naquele momento não quisesse representá-lo criminalmente, deixou isso claro no BO, mas ela fez ali um relato do que seria supostamente uma relação agressiva e violenta, antes desse caso aí que a gente está acompanhando aí. Tem ali alguma forma muito mais fácil, ou dá para se pensar, ou a gente já entraria em outra esfera, até na história do direito ao esquecimento e tudo, mas de que as mulheres pudessem, ao conhecer alguém, facilmente fazer apertar um play e descobrir qual é o histórico de relação, de violência contra a mulher do cidadão? Eu digo isso até para os pais, né? A Lei Mariana Tomás, né, foi após a morte da Mariana Tomás aqui na Paraíba, já o Tribunal de Justiça já traz essa oportunidade para as pessoas checarem esses antecedentes. Mas veja, a gente tem que tomar muito cuidado para não responsabilizar a mulher também, se ela vai sofrer violência, vai dizer, mas por que ela não olhou, né? Então precisa ter esse cuidado. Entretanto, ou seja, ela muitas vezes, eu vou pegar o exemplo daquele que o Ministério Público diz que é o assassino de Mariana Tomás, o Johannes Dudek. Aquele sujeito dizia que era um neurocirurgião. Então, evidentemente, que esses dados que ela precisa para acessar um sistema como o CPF, como o nome da mãe, talvez ela não tivesse acesso, talvez fossem dados fictícios. Então, nem sempre também ela terá. Agora, se ela não tem esses dados, se ela tiver esses dados, deve olhar sim, é mais uma oportunidade. Agora, o que é, na ausência dos dados, o que pode ser feito? Os sinais, não é? Os sinais de violências, de violações, os sinais de como aquele sujeito se comporta, não é? Como ele reage às mínimas coisas. Eu não posso trazer detalhes aqui desse caso específico, mas esse caso é de tamanha violência, que o sujeito, ele vai enredando uma situação e hoje a vítima, a memória da vítima, ele faz uma tentativa, ele e sua defesa, fazem uma tentativa de vilipendiar a memória dessa vítima. O que no estado da Paraíba é proibido, porque nós temos o protocolo do feminicídio, que foi construído juntamente com a ONU Mulheres e que não permite, nem no tribunal do júri, nem no processo de inquérito, nem em nenhum cenário, diante de uma morte violenta de mulher, que ela seja culpabilizada, que ela seja vilipendiada a sua memória. Então é muito importante também que a gente esteja atento, porque a legislação está aí. Agora, os sinais diante de um sujeito que é violador de direitos, eles aparecem fácil, sabe? É que às vezes a gente releva, a gente muitas vezes deixa. Então, o sujeito que foi violento com você, que foi desrespeitoso, o sujeito que lhe afasta do convívio familiar, que em vez de você se integrar à família, você pega aquela mulher, caso de Bahia, a filha disse isso, ele queria afastá-la do convívio familiar, né? Da própria família, muitas vezes de uma irmã, da própria filha. Então, aquele sujeito que quer afastar aquela mulher, ali é um relacionamento que é abusivo e que tem todos os sinais para terminar no feminicídio. Tá aí, Lídia Moura, secretária da Mulher aqui na Paraíba. Eu queria agradecer, secretária, a sua presença e participação e conteúdo aqui
pra gente do Frente a Frente, torcer sempre por essa luta, né, de combate à violência contra a mulher. E, pra gente fechar, se pudesse registrar aí para quem está nos acompanhando, para que as mulheres possam ter qual é o canal, qual é a plataforma do primeiro movimento aí de busca de ajuda. Nós temos 2 cenários. O primeiro, para aquela mulher que quer denunciar, é 190 se a violência estiver acontecendo naquele instante, 197 se as pessoas têm a notícia de uma violência. A própria mulher tem hoje no site da Polícia Civil a delegacia online que ela pode registrar esse boletim de ocorrência. As pessoas que têm conhecimento de violência, 190, 197, as mulheres podem se orientar por 180. E aquela mulher que ainda não está preparada para a denúncia, centro de referência. Procure um centro de referência. Na cidade de João Pessoa nós temos, na cidade de Campina Grande nós temos o estadual, temos em 7 cidades, né? Cidades Polo, Patos, nós temos centro de referência municipal, Cajazeiras, Guarabira. Então nós temos alguns centros, né, espalhados, né, pelo estado da Paraíba. Temos 2 regionais que são de responsabilidade do estado, em Campina Grande e na cidade de Sumé, que atende 18 municípios, foi feito em consórcio, junto com o consórcio Cisco, então ela deve procurar ajuda. Se ela não tiver essa possibilidade, um CRAS ou um CREAS, a assistente social desses equipamentos vai orientar e dar os devidos encaminhamentos. Perfeito. Lídia, muito obrigado pela sua presença. Muito grata, eu que agradeço muito. Bom demais. Bom, vamos rapidinho para o intervalo comercial. Na volta a gente vai falar sobre a guerra no Oriente Médio, esse conflito na faixa de Gaza aí que já vai contabilizando milhares de mortos, o mundo inteiro acompanhando. A gente vai conversar com o professor do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba, o Fernando Pureza, vai entrar conectado com a gente aqui. É um minutinho só e a gente volta aqui no Frente a Frente.